Uma vez a cada década, as marés do Oceano Empíreo baixam o suficiente e revelam o topo de uma torre submersa. Há muito tempo esta era uma fortaleza arcana de Cizercan, o antigo, o mais perverso dos magos que já atormentou o mundo conhecido. Porém, a torre agora só é conhecida por ser um local de repouso da fabulosa Pérola Negra. Um artefato que dizem trazer a desgraça a quem se atrever a possuí-lo. Hoje a lua quase preenche o céu e as marés começaram a baixar. Os personagens têm apenas 8 horas para explorarem a torre antes que as águas escuras retornem. A fabulosa Pérola Negra será deles se eles sobreviverem à sua maldição. Salve galera, eu sou o Kiral e hoje a gente vai fazer uma resenha sobre a primeira aventura de DCC que eu mestrei. Porque quando eu comecei a mestrar DCC, eu joguei muito lá na época do financiamento coletivo, né? Joguei algumas vezes, algumas aventuras funis, joguei. E aí quando eu resolvi começar a mestrar o DCC, eu bolei aventuras próprias, né? Eu fiz uma série de aventuras próprias, umas aventuras em hexcrawling, umas coisas pessoais, porque eu tava mestrando pra galera, resolvi, né, encarar a ideia de mestrar pra galera esse módulo de D&D quinta edição Ghosts of Salt Marshes, que é um resgate em aventuras clássicas do D&D, né, lá dos anos 80, em Greyhawk. E aí dentro desse módulo eu fiz a adaptação de várias aventuras dessa para ser funil, um hexcrawling, né? E aí depois eu fui encaixando dentro da aventura algumas aventuras de DCC. E pelo que eu me lembro, essa foi a primeira aventura das aventuras oficiais de DCC que eu mestrei, né? A galera ficava na costa ali de Salto Marsh, a gente ambientou a nossa campanha em Greyhawk, uma época sem pandemia. E aí aqui, ó, essa aqui foi a região, não sei se vocês vão lembrar, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Essa aqui foi a região, tá vendo que tem um hexágono aqui, ó? Eu bolei uma aventura em hexcrawling, né? Que a galera saía de um acampamento, eles tinham que chegar até Salto Marsh, esse era o objetivo deles. Então a viagem em hexcrawling foi uma aventura funil, né? Navegar por ali, vários personagens fugindo de um cenário em guerra, uma guerra que rolou. E aí quando eles chegaram em Salto Marsh, a gente começou a fazer aventuras na região do módulo, né? E aí aqui, nessa costa aqui, ó, tem a Ilha da Badia, que eu fiz uma aventura nela. E aí aqui nessa região era onde surgia a torre de Cizercan no meio do mar, né? No mini sea crawl que a gente fez. A galera descobriu os rumores lá na cidade de Salto Marches. E aí chegou na proposta da aventura para personagem de nível 1, tá? E uma aventura do mesmo autor da Starless Sea, né? O Harley Straw. Em que se consiste essa aventura? Eu vou fazer uma resenha geral e trazendo para o pessoal, né? Em que se consiste essa aventura? Ela é uma aventura que, do jeito que ela tá aqui, ela não cabe no one shot, tá? Eu mestrei ela 2 vezes, uma vez exatamente como está, e ela durou 3 sessões. A galera teve aquela primeira viagem no mar, chegou na torre, depois a gente jogou a segunda sessão dentro da torre e a terceira finalizou. Então qual que é a sacada dela? Uma aventura de nível 1, o mapa é também do Doug Kovacs, né, que traz esse tempero muito forte aos mapas do DCC, bem legais. E aí, ó, olha a ideia, introdução. A Torre da Pérola Negra foi feita para um grupo de 4 a 6 personagens de nível 1, embora um grupo variado tenha mais chance de sucesso. Habilidades ladinas serão muito necessárias para a exploração da torre. Na falta de um ladrão, os personagens de outras classes terão sua criatividade e engenhosidade pós a prova. Aí eu vou fazer uma crítica pessoal, tá? Eu acho esse tipo de introdução péssimo, porque você, né, já tá induzindo aqui que se não tiver ladrão vai dar treta, não tem nada de habilidade ladrão. Quando eu mestrei eu não usei nada disso, não precisa se assustar com esse tipo de apresentação, tá? Porque isso aqui é viagem total. Beleza. O resumo da aventura é o seguinte, uma vez a cada década, então a ideia é a seguinte, vou resumir aqui, tá? A cada década a maré baixa num nível que ela revela essa torre. Essa torre é a torre foi uma das moradas, né, de uma entidade que tem no livro do DCC, que é o Cizercan. Então aqui o mapa, olha que legal.
Esse aqui é o mapa, ó, a Torre da Pérola Negra. E esse aqui é o topo da torre, que é revelado a cada 10 anos quando baixa. E existe uma lenda de que nesse lugar tem a Pérola Negra, né? Que é um artefato antigo, poderoso, cobiçado, e que muita gente procura por esse artefato. Eu tô tentando achar aqui um esboço da torre de lado. Eu achava que tinha. Será que eu achei isso na internet? Eu acho que é só na capa, tá vendo? O esboço da torre de lado. Então é uma torre aqui lateral, ela é toda tomada pelo fato de estar submersa, né? Então tem crustáceos, tem um monte de coisa nela, e a cada década ela baixa, assim, ó. E ela é protegida magicamente de forma que a água não entra dentro da torre. Então qual que é a sacada da aventura? É uma corrida contra o tempo. A galera tem 8 horas para explorar essa torre, e tem um evento rolando, porque tem agora é o seguinte, agora spoilers também, né? Se você pretende jogar, pausa já por aqui, porque agora eu vou entrar em spoilers. Primeiro, tem um timer rolando. Isso que tá aqui, ó, são piratas do Queen, Queen Selvagem, né? Como é que é o nome dele? Ó, Selvagem Queen, ó lá. O nefasto pirata conhecido como Selvagem Queen, ele tá tentando ir lá e pegar a Pérola Negra. Então, tem uma corrida contra o tempo, por quê? Porque você pode trabalhar, foi o que eu fiz, ó. Eu peguei na costa de Saltmarsh e trabalhei como rumores ali. Depois eu vou falar um pouquinho desse papel que tá aqui na entrada. Trabalhei com rumores ali. Então a galera ali, quando a galera chegou em Saltmarsh, né, na campanha que eu tava mestrando, aqui em Saltmarsh tinha uma série de interações que você podia fazer. Tem guilda, tem o líder, né, a organização formal, tem acampamentos, tem guildas de aventureiros. Então, em cima disso, você pode ir descobrindo. Então, nas tabernas locais, existe esse rumor da Pérola Negra e toda a galera ficou sabendo os rumores. E aí, quando encaixou na aventura, eles resolveram ir para a Pérola Negra guiados por um desses marinheiros, né? Mas o Selvagem Queen é um pirata local, ele trabalha nos bastidores da cidade, que eu aloquei assim, né? E ele também estava tentando pegar a Pérola Negra. Então aqui é uma corrida contra o tempo, que você tem 8 horas para explorar, e lá dentro tem o risco de você encontrar com o Selvagem Queen, que inclusive, se você olhar aqui, ó, na área 1.1, a Torre da Pérola Negra, ó, tem piratas lá de vigia, são piratas que ele deixou lá, né? Então, na hora que você chega naquela entrada da torre, vou mostrar aqui no mapa, ó. Olha lá, o barquinho tá aqui, na hora que você chega na entrada da torre, tem uns piratas ali de vigia, né? Monitorando a entrada do alçapão que vai descer para a área 1.2. Então, nesse caso, agora eu vou falar um pouquinho da arte do Doug Kovacs, né, do mapa, e como eu já tenho olhado com olhos melhores sobre isso. Primeiro, olha que legal, né? Se a gente der um zoom aqui, eu vou dar um zoom pra gente ver melhor, ó. Olha que legal. No mapa dele ele mostra, você chega pela torre, desce para a área 1.2. Eu vou mostrar, essa área 1.2 é uma área cheia de vela. Olha o detalhe em velas que ele tem aqui. Depois você desce pela escada para a área 1.3, desce para uma sala que tem 3 portais. Esses portais podem te levar à área 1.5, né? E a área 1.12. Só que a área 1.12 você precisa dos rubis do olho do dragão, que é um dos portais. Então, e o terceiro portal ele deixa aberto. Tem que ser alguém com 8 dados de vida ou mais, que você pode usar e ir para onde você quiser. Você pode abrir ganchos para outras aventuras, para alguém mais poderoso, né? Então tem essas 3 possibilidades. Como a área 1.12 você precisa do olho do dragão, normalmente você vai para a área 1.5. Chegou na área 1.5, você tem um salão de tesouros do Caesar Khan, tem uma passagem secreta para ir para onde ele tem os restos dele, né, onde está o caixão, onde tem os olhos do dragão para você voltar no portal e ir para a área 1.12. Você pode andar para a área 1.6 e interage com um barqueiro, nessa pegada meio pulp, né, de um barqueiro morto-vivo que cobra uma taxa para te levar até a área 1.7. Aqui está o grupo do Selvagem Queen tentando entrar na área 1.8, que tem uma armadilha, sobe para a área 1.9, que é um platô, que sobe para passar na ponte, para chegar no túmulo ali, pegar os olhos do dragão e voltar para a área do portal, né? Usar o portal para ir para a aventura final. Esse é o mapa. Na arte do Doug Kovacs, ele coloca tudo aqui no mapa, né? Olha que legal, né? Ele coloca aqui, ó, o encontro com os piratas está desenhado, tem o caixãozinho, o barqueiro, olha que legal o barqueiro, tá vendo? A armadilha, né?
uma falha que tem na área 1.3, tá bem desenhado aqui, tá vendo? Então aqui tem o dragão com a água, então o mapa dele é um mapa riquíssimo, as joias, né, que são os olhos do dragão, olha que legal, cara. Então o esqueleto, porque aqui tem uma armadilha na área 1.9, que tem um corpo atravessado com uma armadilha nela, o esqueleto aqui com o corpo. Então, cara, é muito, muito, muito bem feito o mapa dele, né? Eu tô começando a ganhar outros olhos sobre esses mapas que eu achava muito confuso. Falei, cara, isso aqui não é nada didático. Mas depois daquela análise dos bastidores da Sailors, né, eu comecei a abrir mais a minha mente sobre isso. Então, vou mostrar essas velas aqui, né? O que que são isso? Cara, isso aqui é o seguinte, vou contar resumido, tá? Não vou mergulhar muito não, vou mostrar algumas coisas. Nesse é o Salão dos Mistérios, então ali tem um monte de vela. O Caesar serviu a entidades ordeiras, né? Patronos ordeiros. Ele serviu não, teve uma aliança. E aí ali tem as velas de grandes heróis, que podem inclusive serem personagens do grupo, que são ordeiros. Tem a vela deles ali, as que estão apagadas é de quem morreu, a que está acesa é de quem ainda está vivo. Então, se a galera apagar a vela, eles podem matar grandes heróis pelo mundo, né? E se eles acenderem vela, eles podem trazer de volta. Até um D3, ó. Até um D3 vezes pode trazer alguém de volta. Muito doido, a pessoa pode apagar uma vela ali e morrer um amigo dele do lado, né? E tem esse tempero meio pulp, assim, sabe? Dessa literatura da época dos anos 60, anos 70. Então é bem legal, assim, um mergulho nessa abordagem de apêndice N, né? Depois tem a armadilha, tá vendo aqui que tem uma falha, ó, que tem uns fetiches animados para desafiar como que você vai passar pela armadilha. Vou fazer um comentário pontual, tá? Olha só. O que ele fala aqui, ó. É um salto fácil, força, agilidade 5. Mais uma vez, é uma crítica a esse tipo de design, né? Se é um salto fácil, o que tem a ver força, agilidade 5? Você vai rolar um dado, tirar um, dar azar, depender do dado. Não, se é um salto fácil, é um salto fácil. Você vai pular e pronto, né? E aí o que eu fazia era isso. Aí ele fala assim, olha só. Mas o que é o problema? Na hora que você salta, a entrada, os primeiros degraus, eles são falhos. Então na hora que você salta e aquela primeira passagem ali é podre, né, apodrecida, você pode cair no andar de baixo. Então para pular acima disso ou agarrar, a dificuldade é 15 ou 20 para você saltar sem usar o vão, né? Então, o que eu fiz quando eu fui mestrar isso? A galera, quando estava descendo as escadas, eles estavam usando uma vara para testar. Quando ele avançou ali, testou, eu falei, olha, você percebe que o primeiro degrau ali de madeira, ele começa a falhar, ele é um pouco falho. E aí eles não quiseram saltar, ele teve a ideia de se amarrar. Ah, peraí, eu consigo amarrar numa corda e passar pelo lado? Aí um mago do grupo tinha patas de aranha, né? Eu quero usar patas de aranha e passar pelo lado com a corda para atravessar do outro lado. Beleza, só que quando ele estava passando com a pata de aranha, ele acabou interagindo, né, tocando, investigando os feitiços animados, começou uma batalha ali super caótica, né? Que foi muito legal, porque na hora que o mago estava do lado de cá, com a corda na mão e os feitiços atacando, o cara que estava de anão falou, quero pular para dar uma martelada no feitiço e cair do outro lado. A gente arbitrou na hora, né? Eu arbitrei, eles toparam que se ele passasse no feito extraordinário, ele conseguia fazer esse salto absurdo, né? Mas não sobre-humano, para já chegar batendo no fetiche. Mas se ele falhasse no feito extraordinário, ele tinha uma chance de cair lá embaixo. E aí ele topou, deu o feito extraordinário, né? Ele tirou 3 no D3, pulou, e aí traz essas cenas épicas, né? Possibilidades. É bem legal, né? E aí, beleza. Aí vem a câmara dos portais, né? A emboscada. Então aqui, ó, no 1.4 é uma câmara de portais, em que você tem um dos portais só é ativado por criaturas de 8 idade de vida ou mais. Você ativa esses portais dando sangue. Você dá um ponto de atributo, como se fosse um Spell Burn no DCC, né, a queima arcana, e ativa um dos portais. Só que um deles só é ativado por 8 idade de vida ou mais. O outro precisa ter as gemas do olho do dragão para ser ativado. Então não funciona. E o outro deles você dá o sangue e o portal abre. Então quando esse portal abrir, você vai para a área 1.5, ele tem emboscada, porque tem piratas de vigia monitorando ali para ter para impedir que você avance. O Selvagem Queen deixa uns piratas ali. Aí tem a sala do Caesar Khan, que tem uns tesouros dele, algumas coisas assim. Essa porta secreta não é aberta pelo lado de dentro da sala, né? Então o caminho acaba ficando bem linear para você ir para a área 1.6, interagir com o barqueiro, pagar um preço, ele joga esse dinheiro no fundo do rio,
te leva até a área 1.7, que tem ali o Selvagem Queen tentando abrir a porta. Essa porta gera uma armadilha nessa sala, quando você entra, que ela fecha a sala toda e inunda a sala, né? Então você tem que aprender a lidar com isso, tem regras de afogamento. Se você olhar aqui, ó, no rio, né? Aqui, ó, na Câmara dos Semirônios. Aqui, ó, o Barqueiro e as Profundezas. Tem toda a regra para afogamento, tá vendo? Afogando, se o PJ submerso, sem fonte de ar, pode segurar o seu fôlego igual o número de rodadas, igual o seu valor de vigor. Então tem toda uma regrinha de hipotermia, movimentação, que você pode usar nos dois casos. Tanto se alguém tentar passar nadando, não quiser interagir com o barqueiro, ou quiser pegar tesouros lá no fundo do lago, ou se alguém quiser, ou na hora que não dá aqui, se alguém cair nessa armadilha, tem também a mesma regra que você pode abordar. Aí tem uma armadilha que tem um anão antigo, eu achei bem legal. É uma armadilha antiga, né, berrada, mas que tem um anão empalado lá. E aí tem tesouros do anão, né, ali na armadilha. Depois você sobe para a ponte 1.10 e chega no 1.11, que é o... Só fazendo resumido, né, para o vídeo não ficar muito grande. Ó, 1.10 é a ponte de corda, né, tem a regrinha aqui da ponte de corda, você tem risco de cair para andar com cuidado ali na corda, e coloca dificuldade, eu não gosto dessas coisas, né, depende do seu ritmo. Se você tiver ideias boas, amarrar, passar com cuidado, beleza. Se tiver um combate ali, aí tem um risco de cair, você pode definir pela salvaguarda, né. Não precisa de teste para isso. O teste é uma miopia que gera no jogo. Aí vem a tumba de Cezercan, né, tem a tumba dele ali, e na tumba dele tem os olhos do dragão, né? Junto com o corpo dele. Tem uma possibilidade bem legal, tanto na sala 1.5 quanto na tumba, bem legal na aventura, que é do personagem nível 1, ele assumir um patrono, né? Imagina que você tem um mago na aventura e ele não tenha patrono, por exemplo. Ele interagindo ali com o Cezercan, ele pode, com os restos mortais dele, começar a ter vínculos patronais com ele, que foi o que aconteceu na nossa aventura. O mago começou a ter vínculo patronal com ele, a gente começou a trabalhar isso, só que ele acabou morrendo na aventura seguinte. E aí não durou muito, mas foi uma abordagem que a gente começou a usar, né? Bem legal. Aí depois, o que tem mais? Aí você vem para a sala final, né? A sala final aqui, ó, esse é o handout, tá vendo? Na hora que você chega nos portais, ó, aqui entra para a sala 1.5 do Cezercan, ali desce, né, tem esses desenhos, e esse outro handout é da sala final. Quando você chega, aqui é a visão na primeira pessoa. Você chega, tem uma água, né, cheia de cobras, e o dragão tá lá no meio, e por magia não passa água. Então seria isso aqui, ó. Olha lá, ó. Seria essa sala aqui, ó. A água está afastada do dragão. Como que você vai chegar até lá sem passar pelas cobras? É uma ideia, cada um pode fazer de um jeito, né? Vai depender do jogo, do jogar. A aventura não fala teste, não fala nada, isso é legal. E aí na nossa aventura, o cara que estava ali, né? O anãozinho que estava lá, na hora que ele tirou a pérola negra, ele não teve ideia de tirar e deixar outra coisa, alguma coisa assim. A água começa a fechar e começa a inundar a torre. Aí ele tacou a pérola negra pro grupo e morreu. Morreu afogado lá pela água e pelas cobras, né? É uma ideia que você pode fazer. Aí começa um evento de inundar toda a torre de baixo para cima quando tira a pérola negra dali. E a pérola negra passou a ser um artefato do grupo, né? Então uma aventura bem legal. Agora é o seguinte, vou contar um pouco como eu fiz, tá? Como eu fiz para fazer essa gestão. A aventura, ela apresenta aqui, ó, encontros aleatórios, tá vendo? Que você pode sortear com uma chance em 12 a cada... Não lembro onde que ele fala disso. Ponto de partida, Torre da Pérola Negra, que é encontros aleatórios, ó. É uma chance em 12 a cada 30 minutos, tá vendo? Aí, beleza, ele só fala isso. Como que você vai julgar o que é 10 minutos, o que é 20 minutos? Isso fica muito aleatório no DCC. Então, trazendo do meu XP pro D&D clássico, que a gente nunca pode perder o espírito do D&D clássico, né? O que eu fiz? Foi isso aqui, ó. Eu peguei até o rascunho da época, olha só. Eu criei um cronômetro da aventura e eu coloquei isso aqui para um jogo de gestão de turnos, como eu já mostrei aqui no relógio da Dungeon, né? Eu criei esse cronômetro que eram 8 horas. Nesse cronômetro, o que eu fiz? A cada 3 turnos, então eu organizei a navegação em turno. A galera vai investigar uma sala, vai ver alguma coisa, passa um turno. Andou um tanto, né? Tem um movimento deles aqui no mapinha. Andou com exploração, movimento de exploração, que é 3 vezes o movimento, é um turno. Então navegou o movimento de exploração, interagiu ali, passa um turno. Começou a interagir com as velas, passa um turno. Então eu fui fazendo essa gestão do jogo em turno. Na nossa aventura aqui,
Eles conseguiram pegar a pérola na 7ª hora da aventura, né? E aí o que eu fiz? Ó? A cada 3 turnos, você tem chance de um encontro aleatório, que é uma chance em 12. Dependendo da abordagem do grupo, né, se fizer barulho, coisa do tipo, você pode acionar como risco um encontro aleatório no meio do turno. Aí a cada 1 hora eu deixei o T, tá vendo? Sempre o T aqui para eu me lembrar que é a tocha. A tocha é 1 hora. O lampião são 4 horas, então eu deixei sempre o L aqui, ó. Tem um lampião dura 4 horas, depois outro lampião 8. Então para eu me lembrar. E aí a diferença de tocha e lampião vai do grupo, né? A tocha você pode usar como arma, né? Você pode largar no chão, o lampião pode quebrar. Então tem algumas abordagens que você diferencia um do outro. E conforme a galera vai avançando, eu vou marcando um xizinho. Tá vendo? Aqui dentro, no cronômetro da aventura que eu fiz. E outra coisa é os encontros. A cada meia hora, a cada 3 turnos, um encontro. Beleza, chance de encontro. Foi assim que eu fui fazendo essa gestão. E assim, a aventura durou 3 sessões, né? A primeira, a galera foi a viagem, o negócio com o marinheiro, chegaram aqui na torre, interagiram com a torre. Eu acho que na primeira sessão acabou na Sala das Velas. Aí na segunda sessão eles passaram pela armadilha, fetiche, chegaram no portal, interagiram com o portal, lutaram com os piratas, descansaram. Outra coisa que eu fiz aqui, ó, é o descanso, né? Eu assumi que a cada 1 hora de exploração você tem que parar um turno para recuperar o fôlego, tomar uma água, senão você toma um nível de exaustão, que no DCC eu dava 1 de dano no atributo físico, 1 de dano na constituição, temporário, né? Você recuperava com noite de sono. Então a galera também tinha isso, que eu imprimo numa proposta de exploração que tem a ver com D&D clássico. E a galera foi jogando, acabou, eu acho que eles estavam aqui, né, depois do Selvagem Queen, e aí passaram para finalizar a aventura na última sessão. Agora, fechando isso, beleza. Tem até aqui, ó, aventuras posteriores, né, como você pode fazer pós isso, e um final alternativo. Beleza. Mas agora, fechando aqui, eu vou falar o que eu fiz depois. Eu fui mestrar essa aventura num evento, e eu queria mestrar ela como um one shot, né? No evento não, errei. Eu fui apresentar para uns amigos do DCC, eu queria apresentar primeiro nível, e eu fui apresentar ela como one shot. O que eu fiz para caber ela num one shot, cara? Você faz uma limpada, você já começa com a galera chegando. A galera já fez o contrato, você põe isso já na introdução, personagem pronto, já chegando na torre, né? Vendo o alto da torre. Aí eu tirei algumas interações. Eu tirei essa Sala das Velas, que é legal, mas ok, para apresentar no one shot eu tirei. Então quando você desce pela escada, a escada já dá direto aqui, ó, no portal. Mas tem armadilha. Então aqui, ó, a descida aqui é de onde desce pela escada. Ela desce já em espiral, passando pela armadilha, caindo no portal. Então tem armadilha e tem o portal. Só que o portal, quando dá aqui, eu não coloquei esses piratas. Tirei fora esse encontro com os piratas aqui. E tirei o barqueiro também, não tem barqueiro. Na hora que você chega aqui, tá direto na água. Você pode passar nadando, pode usar alguma magia, patas de aranha, sei lá, inventar o que você quiser para passar, mas não tem interação com esse barqueiro aqui. A porta secreta eu também não coloquei que ela só abre por dentro, por aqui. Eu deixei como porta secreta. A galera interagiu, achou a porta secreta, vem direto aqui, beleza. Isso dá um pouco menos de linearidade da aventura, né? Porque ela é muito linear. Então, se você interagiu, você tem outra possibilidade. Você vem na ponte ao contrário. Eu também tirei essa sala que inunda, né? Então, na hora que chega aqui na 1.7, ela já sobe direto na escada para a armadilha com o anão. E aí, tirando essa sala que inunda, o encontro com os piratas, o barqueiro e a Sala das Velas, eu consegui mestrá-la numa sessão. Foi uma tarde, de ali umas quase 4 horas de jogo, e fluiu bem. Então, é uma outra possibilidade se você quiser mestrá-la no one shot, né? Dar uma limpada nela. E é isso. Primeira aventura que eu mestrei ela 2 vezes, uma vez do jeito que tá, outra vez eu dei uma limpada para apresentar o DCC para uns amigos, a gente só ia jogar numa sessão, eu tava com ela na cabeça, eu tinha recentemente mestrado, fiz essa limpada e funcionou bem. É isso? Valeu, galera!